Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, nós estivemos, por determinação desta Casa, na última segunda-feira em Cascavel, fazendo, através da Comissão de Direitos Humanos, uma visita à penitenciária estadual de Cascavel, junto com os deputados Márcio Pacheco e o deputado Evandro Araújo, para que pudéssemos constatar em loco, e esta visita feita a pedido da OAB, a pedido também da Igreja Católica, dos bispos de Cascavel e da região, de grupos de direitos humanos da região de Cascavel, para que pudéssemos constatar, como eu falei, em loco, a situação do presídio de Cascavel após a rebelião do dia 9 de novembro de 2017. Fomos na parte da manhã, deputado Pacheco e deputado Evandro, mais Luiz Rosa, que é assessor da Comissão de Direitos Humanos. Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública. Já havia dito aqui ao presidente Demar Traiano que nós iríamos, primeiro, se tivéssemos as condições objetivas de fazermos a visita, não só a parte inteira, que é muito pequena, mas a parte inteira da penitenciária, mas sim de todo o complexo que abrange, não a PIC, porque não nos interessava visitar a PIC, a penitenciária industrial, mas sim a penitenciária estadual de Cascavel. E o que nós vimos lá, deputado Evandro, Vossa Excelência esteve junto conosco, o que nós vimos lá é uma situação caótica. Caótica. Primeiro, sabem os senhores que a rebelião feita no dia 9 de novembro, que resultou a morte por decapitação de um preso, e, na sequência, ferimentos em 3 agentes penitenciários, um com mais gravidade, ela não se deu por nenhuma pauta específica. Ela aconteceu por algumas divergências que ocorreram, procedimentos que ocorreram, mas que resultaram na destruição praticamente total da cadeia ou da penitenciária. E o que é mais grave, as consequências dessa destruição estão sendo hoje sentidas por Cascavel e por toda a região. E por que eu digo isso, senhor presidente e senhores deputados? Porque de um total de cerca de 1.200 vagas que tem a penitenciária, estavam sendo utilizadas 960 vagas. A tragédia não foi maior porque no dia da rebelião, os grupos de agentes penitenciários que faziam o primeiro atendimento, retiraram cerca de 250 presos que não quiseram participar da rebelião, 250 a 300 presos. Uma parte significativa desses presos, depois do ocorrido da rebelião, foram colocados num pátio. Alguns foram retirados já desse pátio, estão em cubículos, e cerca de 450 presos ainda estão em um dos pátios e cerca de 50 em outro. A penitenciária não tem as menores condições de receber todos esses presos num prazo relativamente curto, de 10 a 15 dias. E não se sabe exatamente por quê, deputado Romanelli, o governo do Estado não fez, em caráter emergencial, nenhuma contratação para minimamente fazer uma recuperação, não da penitenciária no todo, mas dos cubículos onde estão ou devem estar alojados os presos. E são os próprios presos e alguns funcionários, inclusive alguns agentes penitenciários, que estão recuperando o presídio. Há um preso que é pedreiro, um agente penitenciário que entendia de serralheria, e assim as coisas vão sendo feitas. Da forma mais amadora possível e com uma previsão de um desastre já anunciado. Porque não é possível pensar que pessoas que não têm a prática de construção de penitenciárias, especificamente de reforma como aquela, terão condições de fazer o que deve ser feito, inclusive da parte elétrica, que não estão sendo...
Senhor presidente, eu uso o horário do Partido dos Trabalhadores, peço ao líder do PT se posso usar o horário do PT. Deputado Lemos, aqui já está escrito para falar no horário da liderança da oposição, deputado. Ok. Está. Sem problemas. Sinal que essa bancada tem muito o que falar. Na sequência, senhores deputados, o que nós vimos, primeiro nos cubículos, são 10 presos por cubículo, com 3 colchões. Porque diz a penitenciária, o seu diretor que nos recebeu, que não há recursos para a compra de colchões. Os presos que estão lá estão sendo monitorados por algumas equipes do SOI, que é um serviço especializado, que seria o equivalente ao batalhão de choque da Polícia Militar, mas é um serviço especializado dos agentes penitenciários, do BOP, de mais 2 grupamentos da Polícia Militar e de 3 outros grupamentos desse próprio SOI, que vêm de cidades como Maringá, Londrina e Curitiba. E aí começam os problemas. Porque essas pessoas fazem, primeiro, um turno de 12 horas direto. Não há revezamento como preceitua a lei. Já estamos tendo problemas graves de saúde com esses agentes penitenciários, policiais e menos funcionários, que originará na sequência uma denúncia e um pedido de investigação no Ministério Público do Trabalho. Isso já a Comissão de Direitos Humanos irá fazer. O que vimos no pátio e ouvimos, inclusive da OAB, é uma situação de uma tragédia sem precedentes. Os presos que estão há 32 dias, cerca de 450 pessoas amontoadas num pátio, coberto, mas com vazamentos, estão praticamente, nesses tempos todos, não há nada dentro do espaço. Não tem cobertor, não tem colchão, não tem nada. Estão de cuecas, 450 homens, sem banho, a comida é servida de forma precária, comem com as mãos ou fazem da própria marmita uma pá, sem nenhuma instalação sanitária. Quando fazem qualquer tipo de necessidade, são feitos em baldes. E aí, qualquer um dos senhores deputados que pense, ou daqueles que nos assistem, bem feito, nós solicitaríamos que fossem lá ver qual é a sensação que tem as pessoas que chegam lá. Porque, como disse o doutor Navarro, e disse também o comandante do BOP, quando se chega perto, há um vapor que sobe, com odor de fezes e de urina, que é muito pior do que qualquer chiqueiro que se tenha visto nos últimos tempos. Pior ainda, as pessoas estão com várias doenças contagiosas, alguns com tuberculose, sem receber medicamentos, porque não há como dispensar medicamentos a essas pessoas, segundo os próprios funcionários. Alguns foram transferidos, depois da rebelião, para o Complexo Médico Penal. Nos cubículos, o deputado Evandro encontrou, e eu encontrei, o deputado Pacheco, presos, como um caso de um preso que está com as costelas quebradas, mas que não foi imobilizado, não recebe medicamentos, não há luz, não há água. Essas pessoas vão sair de lá. Mas talvez antes de saírem, e aí é a nossa maior preocupação, nós tenhamos uma outra tragédia. Porque agora, no dia 22, deputado Plauto, está previsto pelo Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, e eu faço aqui um apelo ao doutor Mesquita, que certamente tem os seus funcionários assistindo esse pronunciamento, que não retire as equipes de segurança de dentro da penitenciária estadual de Cascavel. Não retire, porque a previsão é no dia 22 que saiam todas as equipes de segurança, ficando apenas os agentes penitenciários e o SOI de Cascavel. Agentes penitenciários que estão numa prisão que não tem sistema de monitoramento interno, que não tem controle de portas automatizado, que não tem agentes suficientes e que, se houver uma nova rebelião, terá um número de pessoas feridas e mortas muitíssimo acima de qualquer previsão. E não serão os presos, serão também os presos. Mas serão os agentes penitenciários, serão os policiais que estão lá, serão os funcionários. Esta conta está na conta do governador Carlos Alberto. Porque é impossível que não se contrate emergencialmente, e eu falei isso ao deputado Romanelli,
que tem acompanhado aquela situação, não se contrate uma situação emergencial por 100, 200 mil reais para emergencialmente retirar aquelas pessoas de lá. Antes que nós tenhamos uma tragédia de proporções impensáveis, muito maior do que foi a rebelião há 4, 5 anos atrás, porque dessa vez envolve funcionários e policiais e agentes penitenciários. A nossa preocupação, eu sempre digo, da Comissão de Direitos Humanos, é com as pessoas que estão presas, mas é com os funcionários também, é com os policiais também, é com os agentes penitenciários, policiais e com aqueles funcionários que estão lá, porque estão cumprindo o seu papel. Há denúncias de maus tratos? Há denúncias mais graves ainda, e eu não preciso citar o nome, mas uma das pessoas do SOI nos falou o seguinte: com o efetivo que eu vou ficar, só tem um jeito de segurar essas pessoas aqui, caso haja qualquer movimentação na hora da entrega de comida. Eu vou ter que matar presos. Eu vou ter que matar presos. Tanto que nos receberam não com armas ou com armamento de contenção, e sim com armamento letal. Com fuzil e com metralhadora, dentro da penitenciária. Esse é o retrato da Penitenciária Estadual de Cascavel. E antes de passar ao deputado Evandro, só quero lembrar o seguinte: nós teremos uma entrega de medalhas. O deputado Nereu talvez fale sobre isso. Vai custar 100 mil reais. Nós temos obras sendo feitas, vão custar 30, 40 milhões. Então que se tire 100 mil reais das medalhas e se coloque emergencialmente em Cascavel. Porque não é possível, e os deputados de Cascavel sabem disso, que a gente ache que não está acontecendo nada lá. Ou que a gente ache que se dane. Ou que morram todos. Porque morram todos significa morrer policiais, agentes penitenciários, funcionários, que não tem nada a ver com isso, e obviamente presos. Passo a parte ao deputado Evandro. Deputado Tadeu Venere, eu espero que o vosso discurso aqui hoje possa ser ouvido pelo governador, pelo secretário de Segurança Pública do nosso estado e também ouvido pelos deputados aqui dessa casa. Porque, de fato, eu estive lá junto, ficamos a manhã toda de segunda-feira dentro da Penitenciária Estadual de Cascavel. E, de fato, os relatos são muito preocupantes. E aquilo que vimos também de destruição, né, da unidade penitenciária também é muito relevante. Nós vimos ali um grande improviso. Nós vimos, inclusive, reforço de segurança pago com o dinheiro dos próprios agentes penitenciários, que mostraram: ó, isso aqui foi nós que fizemos, isso aqui foi nós que reforçamos, essa chapa aqui de aço foi colocada aqui para impedir que se pudesse acessar um encanamento, porque nós fizemos uma vaquinha e fizemos o reforço. Os próprios agentes pagaram um cabo de aço para fazer uma espécie de fechamento mecânico automático, o ideal seria uma automação. E aí todos os relatos que Vossa Excelência já fez aqui muito bem. Então espero que de fato isso possa repercutir, que as autoridades, no caso do Poder Executivo, possam tomar as medidas emergenciais para que possa haver essa reforma emergencial. Vai acabar uma leva de recursos agora, já precisa garantir na execução orçamentária mais, como Vossa Excelência ressaltou, 100 mil reais pelo menos. E o ideal é que uma empresa vá lá, contratada emergencialmente, para fazer essa recuperação que hoje está sendo feita de maneira improvisada pelos próprios presos. Então, assim, fica aqui esse relato, e a nossa preocupação é de que uma tragédia maior possa acontecer, porque, de fato, a única, talvez, alternativa que foi relatada, como Vossa Excelência disse, para conter um novo movimento e um massacre lá dentro, seja a utilização pesada de arma de fogo. Então, assim, o Estado tem que estar atento para evitar, de fato, essa tragédia. Os ânimos estão exaltados, o Natal está chegando, o Ano Novo vem, e aí os relatos são de que aqueles que foram retirados lá do pátio já anunciam a possibilidade de se insurgir contra as forças de segurança. Então, de fato, o cenário que está lá é um cenário de barril de pólvora. Então, parabéns pela vossa colocação. Espero que, de fato, o nosso governador e o secretário de Segurança possam ouvir. Obrigado, deputado. Eu acho que é uma segunda situação que tem criado muita atenção. As famílias não têm as listas dos presos. As famílias não sabem se os presos estão no pátio ou estão nos cubículos ou foram transferidos.
Não há 30 dias recebimento de sacolas. Para concluir. Não há recebimento de sacolas há 30 dias. E eu quero lembrar que o Paraná é o terceiro estado em população carcerária. Diferente de São Paulo, que tem cerca de 40% dos presos do país, nós temos uma grande quantidade de presos, não igual a São Paulo, mas umas condições muitíssimo mais precárias. Tão precárias, que algumas celas, como disse aqui o deputado Evandro, estão com as paredes sendo, entre as paredes, senhores deputados, deputado Romanelli, a isopor. Elas foram feitas com isopor para ficar mais barato. Quer dizer, essa economia de botar isopor entre as paredes da cela para ficar mais barato é um dos motivos que nos preocupa da forma como tem sido feito. E por último, obviamente, sempre lembrando que o Paraná, que disse no início do governo Risch que faria 12 penitenciárias, 7.000 vagas, não tem nenhuma concluída. Espero que consiga pelo menos arrumar de cascavel para evitar uma tragédia maior. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.